Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Thalia Oliveira. Esse aqui é o nosso canal Centrava, onde a gente fala de tudo e mais um pouco. E o assunto de hoje é homofobia. Nossa, mas por que um assunto tão polêmico? Por causa de uma situação que eu acabei de passar e que me fez refletir. Seguinte, estava saindo de casa, parada na calçada esperando o farol abrir, quando um cidadão parou do meu lado, nunca vi na vida, nem boa tarde me deu. Só olhou pra minha cara e falou assim: "E aí? Você vai votar no Bolsonaro?" Oi? Não. Por quê? Porque eu não quero. Ué, você tem filho? Sim, tenho dois. Então quer dizer que você vai querer que seus filhos aprendam a ser viadinho, aprenda a ser bichinha, a desmunhecar por aí? Fez até gesto. Aí eu parei, respirei, como pisciana, com ascendente capricórnio que sou. Olhei pra ele e falei assim: eles não vão aprender a ser viadinho, a ser bichinho ou a desmunhecar, como você acabou de falar, porque isso é algo que não se ensina, tá? Assim como tolerância, respeito e caráter, senão tu tinha aprendido. Aí, pra não agredir ou pra não apanhar, o farol abriu e eu atravessei. Mas aí depois eu fiquei pensando, cara, ele falou a frase dele do não aceitar com uma raiva tão grande, sabe, com um nojo tão grande, como se ser gay ou lésbica, como ser homossexual fosse uma doença contagiosa. E na verdade é o que muita gente pensa por aí. A escória do mundo, cara, não é assim. É a opção de cada um. E não vai ser uma matéria colocada na escola para orientação dos nossos jovens que vai fazer com que eles definam o caminho deles ou não. Fala-se tanto em tolerância de gênero porque vai fazer mal, vai incutir uma ideia errada na cabeça das nossas crianças. Para! Não é assim. É uma forma de fazer com que eles se enxerguem como indivíduos, com que eles olhem para dentro deles, com que eles se conheçam, com que eles se entendam, com que eles consigam se encaixar nessa sociedade maluca que a gente vê hoje. Eu não vou escrever lá na lousa e ele vai copiar e vai decorar e vai levar para a vida. Isso aí é dele. É ele quem vai escolher o caminho que ele vai tomar. Ele só precisa de uma luz, de uma orientação. Antigamente não se falava tanto em transgênero assim como se fala hoje em dia, era uma coisa um pouquinho mais oculta, né? Veio vindo com o passar do tempo, artistas, novelas, e aí foi se espalhando, foi se abrindo mais o assunto relacionado a isso. Tô falando dos transgêneros, tá? Mas se o cara não tá feliz, se a pessoa não tá feliz com o corpo que ela tem, se ela não tá feliz com aquilo que ela é, deixa ela ser feliz com aquilo que ela se sente bem desde pequena. Sabe, é uma escolha do indivíduo, de cada um. E ninguém tem que interferir e ninguém tem que ensinar. Até porque, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que não te contaram. Se teu filho tiver que ser gay, ele já é. Se a tua filha tiver que ser lésbica, ela já é. Porque isso nasce com o ser humano, é dele, é instinto. Não é uma aula que vai modificar a forma dele pensar. Eu vejo por aí hoje em dia tantos jovens, tantas notícias de jovens que cometeram suicídio por não aceitação. Você tem noção de como deve ser difícil isso para um ser humano? Cara, uma menina nasceu num corpo de menina, os pais todos têm como menina, a sociedade vê como menina, mas ele não se enxerga como mulher, ele não se enxerga como menina. Ele se sente fora da casinha, ele se sente perdido no ninho. Estou num corpo que não me pertence, me colocaram aqui. Mas eu tenho que aceitar que eu sou assim porque a sociedade impôs que eu seja assim. Como que eu faço? E por não me aceitar, ou muitas vezes por medo do que
todo mundo vai falar e das agressões que a gente vê na televisão, dos xingamentos e humilhações, preconceitos pelo qual essas pessoas passam, elas entram em depressão, elas se matam, porque elas não têm um apoio, elas não têm uma base. Tá errado isso, não tem que ser assim. Nós, principalmente as pessoas próximas dessas pessoas, tem que ser as primeiras a abrir os braços e acolher, apoiar. Olha, eu tô aqui se você precisar conversar, eu tô aqui para você me dizer como é que você tá se sentindo. E não espizinhar e não, sabe, discriminar, ofender. Vamos ser um pouquinho mais tolerante, vamos ser um pouquinho mais consciente. Vamos pensar que nada do que se faça ou que se mostre por aí vai direcionar a pessoa para um rumo certo, não nesse sentido, não da sexualidade. Amanhã ou depois pode ser eu a estar com uma mulher, ter um relacionamento com uma mulher, mas isso não vai determinar que um dos meus filhos homens seja gay. A escolha vai ser dele, não vai ser por uma influência minha, do que eu sou, do que eu escolhi para minha vida. Mas se isso acontecer, eu como mãe, eu vou apoiar, eu vou estar do lado para segurar a mão dele, para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta em paz para escolher o que ele quer fazer da vida dele, o caminho que ele quer seguir. Quantos e quantos trans que eu já não conheci por aí, gente, que vieram felizes falar para mim, olha, consegui a cirurgia de retirada de seio, consegui mudar meu nome na justiça, uma foto que eu vejo no Facebook falando, olha, os primeiros pelinhos da barba estão nascendo. E ele tá feliz assim porque ele tá se encaixando no que ele quer para ele. É como você morar num bairro, numa casa que não te pertence. É como você morar de favor numa casa e você se sente mal. E de repente você compra a sua. E ali você monta do seu jeitinho, a casa do jeito que você quer, com os móveis na posição que você quer. É a mesma coisa, é a construção do ser humano naquilo que ele deseja para si, para ser feliz. Então vamos ser um pouquinho mais tolerantes, vamos respeitar a decisão do próximo. Vamos pensar que a nossa vida é nossa, se nós somos héteros, estamos felizes com isso, ok. Se ele decidir um caminho diferente para a vida dele, ok também, porque a vida dele não é a minha. Enquanto as decisões dele não afetarem diretamente a minha vida, o meu contexto, eu não tenho que recriminar, eu não tenho que atirar pedra. Eu tenho que deixar ele viver. Simples assim. E vamos parar de ficar endossando o candidato também, que tá ficando feio. Sabe, eu tenho visto nas redes sociais aí que a impressão que dá, sabe, é que é o próprio profeta que baixou aqui na terra e a palavra dele é a sagrada, é a última, é o que tem que prevalecer e eu vou seguir porque aquilo que é o certo. Não, cara, não é. É tudo muito bonitinho ali na teoria, mas na prática é diferente, a gente sabe disso. Se tu não levantar a bunda da cadeira e não for atrás de um emprego para trabalhar, nenhum dos políticos vai vir aqui para pagar teus boletos. Vão estar lá, ó, mamando às nossas custas. E a gente aqui ralando para ter o nosso. Então para. Começa a revisar os teus conceitos em relação a isso. A vida do próximo ela não tem a ver com a tua. A decisão dele, se ele quer gostar de mulher, se ele quer gostar de homem, se ele quer gostar do que for. Não te diz respeito. Cada um cuidando da sua vida, todo mundo fica feliz e gente feliz não enche o saco. Ok? Beijinho de luz.